Olá pessoal, vamos lá, quero saber quem está seguindo firme nesse desafio. Comenta aqui embaixo. E vamos continuar, sem perder tempo. Subseção 6. Disposições referentes ao divórcio consensual. Os cônjuges separados judicialmente podem, mediante escritura pública, converter a separação judicial ou extrajudicial em divórcio, mantendo as mesmas condições ou alterando-as. Na conversão da separação em divórcio, é dispensável a apresentação atualizada do processo judicial, bastando a certidão da averbação da separação no assento de casamento. Disposições referentes ao inventário agora. É obrigatória a nomeação de inventariante extrajudicial na escritura pública de inventário e partilha, para representar o espólio com poderes de inventariante no cumprimento de obrigações ativas ou passivas pendentes, sem necessidade de seguir a ordem prevista no artigo 617 do Código de Processo Civil. A nomeação de inventariante extrajudicial pode se dar por escritura pública autônoma, assinada por todos os herdeiros para cumprimento de obrigações do espólio e levantamento de valores. Poderá ainda o inventariante, nomeado, reunir todos os documentos e recolher os tributos, viabilizando a lavratura da escritura de inventário. A nomeação de inventariante será considerada como termo inicial do procedimento de inventário extrajudicial. Para a lavratura da escritura de nomeação de inventariante, será obrigatória a apresentação dos documentos dos 115 dessas normas. Na pendência de inventário judicial, a opção pela via extrajudicial pode ser exercida mediante a apresentação de requerimento judicial, protocolado de desistência ou de suspensão do processo sucessório. Para a aplicação da legislação competente, no caso de inventário extrajudicial de falecido estrangeiro, artigo 10 da Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro, quanto aos bens situados no Brasil, deve ser apresentada ao notário certidão consular do teor e vigência da lei na época do óbito ou da própria certidão. Então, os bens considerados no Brasil, aqui situados, de falecido com a nacionalidade estrangeira, quanto aos bens daqui, deve ser apresentado a certidão consular do teor e vigência da lei à época do óbito e da própria certidão. Ou seja, é necessária a apresentação desse documento, pois é aplicável à legislação do local do falecimento e tem que ser vista se é a forma mais benéfica aos herdeiros, de acordo com a LINDB. Admite-se inventário em partilha extrajudicial com viúva ou herdeiro capaz, inclusive por emancipação, como eu disse anteriormente, a partir de 16 anos, representado por procuração formalizada por instrumento público com poderes especiais. Ou seja, procuração para inventário tem que ser pública para ser realizada em cartório. A escritura pública pode ser retificada desde que haja o consentimento de todos os interessados ou procurador constituído no ato, bem como por procuração pública autônoma. O ato é feito com consenso de todos e para retificar esse ato, ou uma procuração de alguém para que assim o retifique, tem que ser por todos também. É admissível a escritura pública de inventário e partilha para o levantamento de verbas bancárias e as previstas na Lei 6858 de 80, que são verbas em decorrência de FGTS, pequeno valor, por exemplo. O recolhimento de tributos incidentes deve anteceder a lavratura da escritura. Quanto ao cumprimento de obrigações acessórias, devem ser observadas as portarias CAT e demais normas emanadas da Fazenda Estadual sobre a matéria. Deve haver o arquivamento da certidão ou outro documento emitido pelo fisco, comprovando a regularidade do recolhimento do imposto, fazendo expressa indicação a respeito na escritura pública. A gratuidade por assistência judiciária na escritura pública não isenta a parte do recolhimento do imposto de transmissão, que tem legislação própria a respeito do tema. Embora sejam dois tributos, os emolumentos com caráter de taxa e o imposto ITCMD, com eles não se confundem. A isenção de um não se confunde com a isenção de outro. É possível a promoção de inventário extrajudicial por cessionário de direitos hereditários, mesmo na hipótese de cessão de parte do acervo, desde que todos os herdeiros estejam presentes e concordes. Na hipótese de cessão integral do acervo, não há necessidade de presença e concordância dos herdeiros cedentes. Ou seja, no inventário pode ter ocorrido uma cessão anteriormente. Se ela for total, não precisa comparecer novamente o cedente. Se ela for parcial, precisará. Os cônjuges dos herdeiros deverão comparecer ao ato da lavratura da escritura pública de inventário e partilha quando houver renúncia ou algum tipo de partilha que importe em transmissão, exceto se o casamento se der sob o regime da separação absoluta. Ou seja, existe toda uma polêmica quanto à renúncia, porque ela é personalíssima, ninguém é obrigado a aceitar a herança. Contudo, está expresso nas normas
que essa renúncia, para que ela ocorra, deve comparecer o herdeiro como anuente, salvo se o regime for da separação convencional de bens, que é aquele por pacto antinupcial. O companheiro que tenha direito à sucessão é parte, observada a necessidade de ação judicial se o autor da herança não deixar o sucessor, ou não houver consenso de todos os herdeiros, inclusive quanto ao reconhecimento da união estável. A meia-ação do companheiro pode ser reconhecida na escritura pública, desde que todos os herdeiros interessados na herança absolutamente capazes estejam de acordo. As partes e respectivos cônjuges devem estar na escritura nomeados e qualificados. Nacionalidade, profissão, idade. Então, aqui no concurso também sempre tiram na segunda fase um pontinho se a pessoa não põe a idade. Estado civil, regime de bens, data do casamento, pacto antinupcial e seu registro imobiliário, se houver, número do documento de identidade, número de inscrição do CPF, domicílio e residência. Quanto aos bens, recomenda-se, se imóveis, a prova do domínio por certidão propriedade atualizada, se urbano, observará a linha A2 do item 60 desse capítulo, se imóvel rural, necessidade de apresentação do CCIR emitido pelo INCA e prova de quitação do ITR correspondente aos últimos 5 anos. Se bem imóvel descaracterizado na matrícula por desmembramento ou expropriação parcial, o tabelião de notas deve aconselhar a prévia apuração do remanescente antes de realização da partilha, ou seja, a adequação da especialidade objetiva do bem. Na hipótese de bem imóvel com construção ou aumento de área construída, sem prévia averbação no registro de imóveis, o tabelião de notas deve aconselhar a apresentação de documento comprobatório expedido pela Prefeitura e, se o caso, CND do INSS para inventário e partilha. No caso de bem imóvel demolido, com alteração de cadastro de contribuinte, de número do prédio e de nome de rua, mencionar no título a situação antiga e atual, mediante a apresentação do respectivo comprovante. Se móvel, exigir o documento comprobatório de domínio e valor, se houver, e descrevê-los com seus sinais característicos. Indicação precisa quanto à natureza dos direitos e posses suscetíveis de inventário e partilha, bem como determinação e especificação deles. Os semoventes serão indicados por números, espécies, marcas e sinais distintivos. O dinheiro e as joias e objetos de ouro e prata e pedras preciosas serão indicados com especificação da qualidade, peso e importância. As ações e títulos serão devidamente especificados. As dívidas ativas serão especificadas, inclusive com menção às datas, título, origem da obrigação, nome de credor e devedor. Então, a dívida ela não é mencionada de qualquer jeito, tem que ser bem específica qual é essa dívida, nome de credor, devedor, inclusive menção à data e o título, e a origem da obrigação. Cada bem do espólio deverá constar o respectivo valor atribuído pelas partes, além do valor venal, quando imóveis ou veículos automotores. Ou seja, como nós estamos na leitura literal, não vamos adentrar nisso, mas no inventário tem o valor venal, o valor atribuído pelas partes e o valor para fins fiscais da fazenda estadual. Isso, no momento oportuno, pode ser visto. O fato é que o valor atribuído é de livre escolha das partes, que ele pode ou não coincidir com o valor venal. A existência de ônus incidentes sobre imóveis não impede a lavratura de escritura pública. A escritura pública de inventário e partilha conterá a qualificação completa do autor da herança, regime de bens, pacto e seu registro imobiliário, se houver, data e lugar que faleceu o autor da herança, data da expedição da certidão de óbito e a menção ou declaração dos herdeiros de que o autor da herança não deixou testamento e outros herdeiros sob as penas da lei. Na lavratura de escritura deverão ser apresentados os seguintes documentos: certidão de óbito do autor da herança, documento de identidade oficial e CPF das partes e do autor da herança, certidão comprobatória do vínculo de parentesco entre os herdeiros, certidão de casamento do cônjuge sobrevivente e dos herdeiros casados e pacto antinupcial, se houver, certidão de propriedade de bens imóveis e direitos a eles relativos, documentos necessários à comprovação da titularidade de bens imóveis e direitos, se houver, certidão negativa ou positiva com efeito de negativa de tributo, CCIR emitido pelo INCRA, se houver imóvel rural a ser partilhado, certidão comprobatória da inexistência de testamento. Vale ressaltar que é possível fazer inventário com testamento, desde que haja uma ação de cumprimento do testamento com pedido de alvará judicial. O juiz autoriza, volta o processo transitado e julgado com autorização judicial para que o tabelião assim o faça. Vale ressaltar, se tiver alguma disposição de reconhecimento de filho, de caráter irrevogável, aí é vedado o inventário em cartório.
as certidões de nascimento, casamento e óbito destinadas a comprovar o estado civil das partes e do falecido, assim como a qualidade dos herdeiros, terão prazo de validade, salvo em relação aos herdeiros maiores, que se declararem solteiros, caso em que as certidões de nascimento deverão ser posteriores à data do óbito do autor da herança. Então, aqui, basicamente, a certidão não tem prazo de validade, mas ela tem que ter a data de expedição após o óbito. Ou seja, faleceu no dia 1, tem que ser expedida a certidão no próprio dia 1 ou dia posterior. Não pode ser documento antigo, o primeiro documento de casamento que a pessoa tem. Por quê? Porque pode estar desatualizado, né? Pode não ter aquele estado civil naquele momento da sucessão. As certidões de casamento dos sucessores deverão comprovar o seu estado civil na data da abertura da sucessão. Lembra, a sucessão é a lei da abertura da sucessão, o imposto é calculado no momento da sucessão, e o estado civil tem que ser comprovado exatamente no momento da sucessão. Então, vai constar das certidões que comprovam a abertura da sucessão, bem como o estado civil na abertura da sucessão, para a realização da escritura pública de inventário quando for promovida a renúncia. Ou seja, mesmo que vá renunciar à herança, também tem que estar com a certidão atualizada, ou cessão de herança, no todo ou em parte. Lembrando que a renúncia ela é por monte, abdicativa, não há imposto de transmissão. E a cessão ela pode ser gratuita ou onerosa. Eu aceito receber a herança, mas eu escolho. Então, eu cedo para que uma determinada pessoa, de forma gratuita ou onerosa, fique com a minha cota do bem. Essa pessoa, a cessionária, e eu que estou cedendo, sou chamado de cedente, o cessionário tem que trazer esse bem para dentro do inventário e partilhar, assumindo os riscos. Então, ela pode ser com a assunção desse risco, de existir o bem no momento da partilha, ou sem assunção do risco. Os documentos apresentados no ato da lavratura de escritura devem ser originais ou cópias autenticadas, salvo as identidades das partes, que serão sempre originais. Inventário, divórcio, separação, restabelecimento, enfim, esses atos todos dependem de cópia autenticada e original. Dessa forma, então, não são admitidas xerox. Traslado de escritura pública deverá ser instruído com o documento comprobatório do recolhimento do ITCMD e com eventuais guias de outros tributos, se houver, dispensada a apresentação de documentos referidos no 118 ou cópia sua, diante da menção prevista na linha U do item 45. Ou seja, quando você, tabelião, enviar a escritura para o registro, tem que mandar em anexo a guia de imposto ITCMD, sendo ela isenta ou não. É admissível inventário com partilha parcial, embora vedada a sonegação de bens do rol inventariado. Essa dúvida é bem comum ao advogado. Doutor, não tem consenso quanto a um determinado bem. Posso excluir ele do inventário? Posso fazer ele depois? Ele foi vendido, a pessoa nunca passou por nome, os herdeiros não querem pagar tributo em cima dele porque o comprador nunca fez a escritura. Posso fazer parcialmente isso depois? Deixa para sobrepartilha? Sim, é perfeitamente possível. Embora, então, vedada a sonegação de bens do rol inventariado, é possível uma partilha parcial, justificando no inventário a não inclusão dos bens arrolados na partilha. É admissível a sobrepartilha por escritura pública, ainda que referente a inventário judicial já findo, acabado, mesmo que o herdeiro hoje maior e capaz fosse menor ou incapaz ao tempo do óbito ou do processo judicial. Então, pode ter ocorrido inventário judicial, ficou de fora um bem, posso fazer a partilha extrajudicial? Sim, é possível, não há nenhum impedimento, desde que na data da sobrepartilha, não na data da morte, hoje, todos sejam maiores e capazes e concordes. É admissível a sobrepartilha por escritura pública. Portanto, desde que esse inventário judicial ele não exista mais. Então, se ele estiver tramitando, nesse caso, tem que ser feito o pedido de desistência ou de suspensão, ok? Para que, possivelmente, depois se possa fazer essa sobrepartilha. Se não tiver concluído, é possível pausar, suspender e concluir o inventário, sem nenhum problema na esfera extrajudicial também. É admissível sobrepartilha, então, nesses casos. Deve constar no corpo da escritura a menção que ficam ressalvados erros, omissões e direito de terceiro. Havendo um só herdeiro maior e capaz, com direito à totalidade da herança, não haverá partilha, lavrança, escritura de inventário e adjudicação dos bens. Adjudicação significa que vai ser partilhado para uma única pessoa. A existência de credores do espólio não impede a realização de inventário, partilha ou adjudicação por escritura pública. É admissível inventário negativo por escritura pública. O que é inventário negativo? É aquele que não tem bens. O herdeiro ele quer provar que não recebeu nada. Como não se transmite dívida, só
crédito, ele quer provar através daquilo. Por exemplo, seu pai ou sua mãe morreu com uma dívida milionária e ele não vai herdar essa dívida. E esse é o meio de prova apto a provar que ele não tem que pagar essa dívida, porque ele não herdou nada. É vedada a lavratura de escritura pública de inventário e partilha referente a bens localizados no exterior, ou seja, bens fora do Brasil tem que ser inventário judicial. Nada impede de eu partilhar e regularizar os bens no Brasil e depois, sobre partilha, resolver do exterior na forma judicial. Isso é importante por quê? Porque tem prazo no inventário sob pena de multa, então quanto antes se resolver, melhor. Aplica-se a Lei 11.441/2007 nos casos de óbito ocorrido antes de sua vigência. Ou seja, mesmo inventário mortes muito antigas, não há impedimento algum para ser feito em cartório. Não há essa obrigatoriedade que a morte tenha ocorrido após a autorização para que os cartórios passassem a fazer esses atos. A escritura pública de inventário e partilha pode ser lavrada a qualquer tempo, cabendo ao tabelião de nota fiscalizar o recolhimento de eventual multa, conforme previsão na legislação tributária estadual específica. Diante da expressa autorização do juízo sucessório competente, nos autos do procedimento de abertura e cumprimento de testamento, sendo todos os interessados capazes e concordes, poderão ser feitos inventários e partilha por escritura pública, que constituirá título hábil para o registro imobiliário. Poderão ser feitos inventário e partilha por escritura também nos casos de testamento revogado ou caduco, ou quando houver decisão judicial com trânsito julgado, declarando a validade do testamento, observadas a capacidade e a concordância dos herdeiros. Nessa hipótese, o tabelião de nota solicitará preventivamente certidão de testamento e constará a existência de disposição, reconhecendo e constatada a existência de disposição com reconhecimento de filho ou qualquer outra declaração irrevogável, a lavratura de escritura de inventário e partilha fica vedada e o inventário far-se-á judicialmente. Foi o que eu disse anteriormente. Com isso, a gente conclui a parte do inventário e no próximo bloco vamos falar de procuração.